meus queridos, que Deus te abençoe, abençoe toda a sua família. Sejam bem-vindos ao Café com o Pai. E continuando nossa meditação de ontem, nossa leitura, aliás, na verdade a leitura nossa está em dia, mas o comentário não estava, não é verdade? Então nós estamos colocando em dia hoje nosso comentário bíblico aqui do nosso texto, João 14 e João 15. No 14, Jesus está prestes a ir para o Pai, está prestes a morrer. Jesus está nos últimos dias da sua vida. E então ele diz, olha, eu estou indo preparar um lugar para vocês. Que bom, Jesus foi preparar uma morada para nós. E ele diz, mas enquanto eu estou fora, não vou deixar vocês sozinhos. Enviarei o Consolador. O Espírito Santo, ele nos consola. Ele mora dentro de nós. O Espírito Santo é uma pessoa e a mais importante da nossa vida. Esse Espírito Santo que corrige, esse Espírito Santo que nos direciona, que nos convence do nosso pecado, das nossas transgressões. Esse Espírito Santo que está dentro da igreja, dando os dons. Esse Espírito Santo que está na igreja, dando os talentos, não é verdade? Mas acima de tudo, esse Espírito Santo, ele tem um alvo, ele tem um propósito aqui na terra. Nos convencer do pecado, nos convencer da justiça, nos convencer de que nós precisamos de uma mudança de vida, uma transformação e precisamos do Senhor. Mas além de dar os dons à igreja, esse Espírito Santo, ele dá o fruto. E no capítulo 15, Jesus vai falar desse fruto que é o amor, não é verdade? Ele diz, vocês são os ramos, né? Eu sou a videira, meu pai é o agricultor, Deus é que cuida da igreja. A igreja, ela é esses ramos do Senhor que está aqui para produzir frutos. Mas não é produzir frutos que a gente diz aqui, não são talentos, não são os dons, não é a função na igreja. Jesus, ele vai dizer, olha, eu sou videira, quem permanece em mim, esse dá muito fruto. E qual que é o fruto do Espírito? O amor. Nós começamos falando disso ontem e hoje nós concluímos, né? Jesus diz, o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros. A minha pergunta é, você tem amado como Jesus ou você tem amado como Pedro? Ou você tem amado como Judas? Porque Jesus disse, nisto conhecereis que sois meus discípulos, se tiverdes amor. Não é se tiver dom, não é se tiver capacidade, não é se tiver talento, não é se tiver fama, riqueza, glória, não. Ele diz, se vocês tiverem amor, vocês serão conhecidos como os meus discípulos. E ele diz, eu escolhi vocês. Nós somos escolhidos do Senhor para dar esse fruto. O mundo precisa de amor. A igreja precisa de amor. Muito amor. Muitas vezes nós falamos muito de amor e vivemos pouco. Você tem amado como Jesus? Como que eu entendo que eu estou amando como Jesus? Quando eu sirvo, sabe? Quando eu me importo com as pessoas. Quando eu faço de tudo na minha vida para não ferir o sentimento dos outros. Quando eu procuro não acusar ninguém, porque nós mesmos somos pecadores. Como você tem amado? Como Jesus? Como Pedro, que negou? Como Judas, que traiu? Ou como a multidão que tanto faz, pode soltar o Barrabás, não importa. Como você tem amado? Pelos frutos se conhece a árvore. Você pode olhar e ver qual é o fruto. Se o seu fruto é fofoca, se o seu fruto é julgar, se o seu fruto é condenar, se o seu fruto não condiz com a palavra, você não tem sido discípulo, só um seguidor. Verdadeiro discípulo, a marca dele é o amor. Que Deus te abençoe e até amanhã no Café com o Pai.